Então vamos lá? Sejam bem-vindos ao Invista na Bolsa. Hoje trago para vocês a análise da empresa Sim, uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais do Brasil. A Sim está listada na Bolsa de Valores no setor de exploração de imóveis e tem o ticker SYNE3, Cine3. Veremos se vale a pena investir nas ações da Sim, veremos se é uma boa pagadora de dividendos, se possui dívidas, a performance financeira da empresa e calcularemos o preço teto. Tudo isso para você saber se vale a pena comprar ou não ações desta empresa. E de cara, nós já começaremos pelos proventos, que são os dividendos pagos pela empresa. Então, assim, nos últimos 5 anos vem demonstrando não ter constância no pagamento de dividendos, pois não pagou em 2023, porém, nos anos que pagou, o fez de maneira volumosa. Quando olhamos o dividend yield atual da empresa, está em 35,20%. E quando olhamos para o longo prazo, o acumulado dos últimos 5 anos está em 26,85%. Neste ano de 2024, a Sim já remunerou ao acionista R$ 2,88. Então, para cada 100 ações, a Sim já retornou em proventos R$ 288 de renda passiva ao investidor. Aqui, com base no histórico de proventos da Cine3, o radar de dividendos inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamento de proventos no futuro, e pelo radar do site Investidor 10, ela vem remunerando nos meses de maio, setembro, novembro ou dezembro. Na política de dividendos da Sim, consta que o mínimo obrigatório a ser remunerado é de 25% do lucro líquido ajustado e que o pagamento, além disso, deve ser aprovado em assembleia ordinária. Veremos agora o valuation da empresa. O lucro por ação, que é o LPA, ele demonstra o quanto a empresa lucrou para cada ativo em circulação. O LPA, no caso, o lucro por ação atual da Cine3 é de R$ 3,22. Está muito acima da média da própria empresa, que é de R$ 1,96, e bem acima das empresas do mesmo setor, que é de R$ 1,02. Atualmente, a cotação das ações da Sim está em R$ 8,19. Então, se dividirmos o valor desta cotação pelo lucro atual, temos o indicador preço sobre lucro, com resultados de 2,54, sendo um resultado excelente. No geral, quando o resultado é abaixo de 10, é um ótimo índice. Quando analisamos os fundamentos, há um indicador muito importante que não pode ficar sem analisar, que é o EV dividido pelo EBITDA. E quanto menor for o resultado deste indicador, melhor. Geralmente indica que a empresa pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de geração de caixa. E quando o resultado é abaixo de 6, eu considero ideal. Aqui no caso está muito baixo, está em 1,54. Então, indica que a empresa pode estar subvalorizada em relação ao potencial de geração de caixa. Veremos agora o endividamento da empresa. Para sabermos se o endividamento da empresa é muito alto ou se é sustentável, nós temos que avaliar 2 índices. O primeiro deles é a divisão da dívida líquida, que no caso é de 167,90 milhões, pelo EBITDA, que é 918,78 milhões. Então, quando a gente divide um pelo outro, nós temos o indicador dívida líquida por EBITDA. E como vemos aqui, o resultado dele atualmente está em 0,2. Significa que é muito baixo. Quando é abaixo de 3, é considerado saudável e indica que a empresa está gerando caixa suficiente para lidar com as dívidas em um período relativamente curto. No caso aqui, como eu disse, é bem baixo e vem numa tendência de queda, Então, 2022, 4,95 era alto, depois 2023, 3,83 e agora 2024, 0,20. Então, mostra que a empresa está saudável, não tem dívidas no curto prazo. E também avaliamos o segundo indicador, que no caso é a divisão da dívida bruta, que é de 848,43 milhões, pelo patrimônio líquido, que é de 1,57 bilhão. Quando o resultado deste índice, no caso, ele é menor do que 1, sugere que a empresa utiliza mais capital próprio do que dívidas.
No caso, né, dívidas a gente fala financiamento bancário para manter as operações. Então ela utiliza mais dinheiro que ela tem em caixa do que com financiamento para se manter. E geralmente indicam um perfil financeiro menos arriscado e conservador. Então se o resultado tem que estar abaixo de 1, que são para análise das dívidas de longo prazo, desde 2022 ela vem com esse índice abaixo do patamar de 1 aqui. E vem diminuindo agora em 2024. Veremos agora se a empresa ela é uma boa geradora de renda, né? De rentabilidade. E para mensurar a eficiência da empresa na geração de lucros a partir dos ativos totais, nós utilizamos o indicador ROA, que na verdade é o lucro líquido, que é de 626,77 milhões, dividido pelo número de ativos, que é de 3,80 bilhões. E temos o resultado aqui de 16,51, o que é um resultado muito alto, né? Um resultado que demonstra a eficiência da empresa em gerar lucro usando os ativos. Mas se nós olharmos aqui nos anos anteriores, a empresa não estava performando tão bem assim. E um outro indicador muito importante é saber como está o ROI da empresa, né? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E para isso nós dividimos o lucro líquido, que é, conforme eu mencionei, é de 626,77 milhões, pelo patrimônio líquido, que é de 1,57 bilhão. E temos então o resultado de incríveis 31,25%, que indica que a empresa é altamente rentável e eficiente. Mas, de novo, se olharmos nos 2 anos anteriores, o resultado era horrível. A empresa não vinha performando bem. Vamos falar um pouquinho da DRE, que é a demonstração de resultados da empresa, né? Então, em nossa análise aqui, nós veremos inicialmente a análise do balanço patrimonial, que a empresa apresenta um ativo total de 3,79 bilhões, o que reflete os bens e direitos disponíveis. Esse valor é um indicador positivo, mostrando uma estrutura patrimonial bem robusta. O ativo circulante da empresa é de 1,17 bilhões, e representa os recursos que podem ser convertidos em caixa no curto prazo. Isso é importante para honrar os compromissos financeiros de curto prazo, né? E com 680 milhões em caixa, ou equivalentes, a empresa está bem posicionada para lidar com necessidades imediatas de liquidez. A dívida bruta de 848,434 milhões, enquanto a dívida líquida, que é a dívida bruta menos as disponibilidades, de 167,9 milhões. Então, uma dívida líquida baixa em relação ao ativo e patrimônio líquido indica uma boa saúde financeira e menor dependência de capital de terceiros. E o patrimônio líquido de 1,573 bilhões, o patrimônio líquido reforça a solidez da empresa. Esse valor indica que os recursos próprios são maiores do que as obrigações. Agora nós veremos os demonstrativos de resultado da empresa. A empresa obteve uma receita líquida de 1,395 bilhões nos últimos 12 meses e de 85,962 milhões nos últimos 3 meses. Esses números refletem a capacidade de geração de receita, com uma média mensal consistente. Quando olhamos para o EBIT, que é o lucro antes de juros e impostos, nos últimos 12 meses, o resultado foi de 519,631 milhões, representando cerca de 37,2% da receita líquida anual. Este é um bom indicador de eficiência operacional. E nos últimos 3 meses, o EBIT foi de 30,572 milhões, mostrando lucro operacional mesmo em períodos menores. O lucro líquido de 491,788 milhões nos últimos 12 meses evidencia uma margem de lucro robusta, representando aproximadamente 35% da receita líquida anual. Nos últimos 3 meses, o lucro líquido foi de 22,571 milhões, reforçando a consistência dos ganhos. Então aqui para a gente falar de pontos positivos, nós temos uma baixa dívida líquida, então com apenas 167,9 milhões de dívida líquida e um caixa elevado, a empresa tem uma estrutura financeira segura, com boa capacidade de cumprir suas obrigações. A margem de lucro líquido de 35% dos últimos 12 meses é um ótimo indicador de rentabilidade, mostrando eficiência na conversão de receita em lucro.
O patrimônio líquido ele representa mais de 41% do total do ativo, indicando que grande parte dos recursos é financiada por capital próprio. E um EBIT consistente em relação à receita líquida mostra controle dos custos operacionais, o que é um ponto de destaque. E a disponibilidade de 534 milhões em caixa reforça a capacidade da empresa investir em novas oportunidades ou resistir a crises. Então, os dados indicam que a empresa sim possui uma saúde financeira sólida, boa rentabilidade e um controle eficiente de suas operações. A relação entre patrimônio líquido elevado, baixa dívida líquida e margens atraentes reflete uma gestão financeira consistente e uma posição competitiva no mercado. E veremos agora o preço teto deste ativo, né? E para isso eu utilizo o conceito da fórmula criada por Benjamin Graham. E só para contextualizar, Graham aceitava comprar ações que tivessem o preço sobre lucro de até 15, no caso aqui, o preço sobre lucro de até 15 e valor patrimonial de até 1,5. E multiplicando estes dois índices, o 15 por 1,5, ele tinha o índice dele, que era 22,5. Então, na fórmula que ele utilizava, seu índice multiplicado pelo lucro por ação e pelo valor patrimonial por ação, então na fórmula ele utilizava seu índice multiplicado pelo lucro por ação, que é o LPA, pelo valor patrimonial, e em seguida fazia a raiz quadrada. Eu utilizo o mesmo conceito da fórmula, porém adaptei o índice que ele utiliza pelos valores que eu procuro quando vou comprar um ativo. Eu procuro comprar ativos que tenham o preço sobre lucro de 10 para baixo, inferior a 10 no caso, né? E o valor patrimonial de 1,5 ou acima disso. Pois quando este resultado é superior a 1, no caso aqui do valor patrimonial, é uma sinalização que o mercado está disposto a pagar mais do que o valor contábil da empresa, geralmente devido às expectativas de crescimento e rentabilidade. Então, no cálculo, multiplicamos o meu índice, que no caso dá 15, que é 10 de preço sobre lucro pelo 1,5 do valor patrimonial, é o resultado de 15, Então, multiplicando os 15 pelo 3,22, que é o lucro por ação da Cine, por 10,31, que é o resultado do valor patrimonial por ação, e aplicando a raiz quadrada, temos o preço teto de R$ 22,32. Então, como vimos, o preço atual, que é de R$ 8,19, tem uma margem de crescimento de 172%, porque de 8,19 a gente tem a margem de segurança até chegar no nosso preço teto. Não significa que vai ter a valorização, mas comprar ações, no meu caso aqui, utilizando o meu índice e a fórmula adaptada, se comprar até este valor, está dentro do preço, que é o teto dela. Então, é uma margem de segurança muito grande, 172%. E aqui estão as referências dos sites que eu utilizei para montar esta análise, que é do Investidor 10, Status Invest, Fundamentos e o RI da SIM. E como vimos neste ano de 2024, a SIM ela vem performando muito bem em todos os quesitos. Eu gostaria de saber, você tem esta ação em sua carteira de longo prazo? Eu informo que sim, eu já tenho, mas eu queria saber de você. Achou interessante? Gostou da margem de segurança frente ao preço teto? Comente aqui abaixo. E esta foi mais uma análise realizada aqui pelo Invista na Bolsa. Espero que tenham gostado. Te convido para inscrever-se aqui no canal. Deixe o like no vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma análise aqui do Invista na Bolsa. Um grande abraço a todos.